Fala galera, beleza? Bora zerar mais um filme. O filme começa com um homem acordando em um misterioso quarto em forma de cubo, com várias escotilhas que se conectam a outros quartos idênticos. Confuso, o homem abre uma das escotilhas e entra em um quarto de cor vermelha. No momento em que ele entra, várias estacas em forma de quadrado saem das paredes, perfurando seu corpo e retirando um pedaço em forma de quadrado. Então a cena é cortada para um outro quarto, onde vemos 3 pessoas, Yuichi, Shinji e um menino chamado Shiharu. Todos parecem não ter memórias de como chegaram naquele local e nem possuem nenhum de seus pertences. Enquanto tentam compreender a situação, um outro homem chamado Hiroshi joga um sapato dentro do quarto antes de entrar. Pouco depois, eles são acompanhados por outra sobrevivente, que se apresenta como Osako. À medida que Hiroshi prossegue para abrir outra porta no teto, o corpo do primeiro homem cai da escotilha, deixando todos assustados. Em uma tentativa desesperada de sair da armadilha, Shinji avança em direção a outro quarto, sem saber do perigo possível. Mas Hiroshi o impede e decide testar o quarto primeiro. Ele joga seu sapato em direção a ele e é imediatamente queimado por uma chama. Ele então adverte o grupo de que algumas das salas do cubo contêm armadilhas mortais que podem ser ativadas por diferentes sensores. Após isso, o grupo começa a passar de sala em sala, jogando os seus calçados para verificar as armadilhas. Em um quarto, eles encontram um homem idoso chamado Kazumasa, que se apresenta como um executivo de uma empresa. Inicialmente, ele acredita que o grupo está ali para resgatá-lo, mas sua experiência cai por água abaixo quando eles revelam que também são vítimas assim como ele. Os 6 continuam a se mover de um quarto para outro e, durante isso, eles notam uma placa com 3 números na passagem entre cada quarto, mas não conseguem compreender o seu significado. Em um determinado momento, Yuichi é designado para verificar a armadilha em um dos quartos antes de entrarem. Ele joga sua bota e remove logo depois, antes de concluir que é seguro. O grupo então caminha para dentro do quarto sem pensar 2 vezes. Mas assim que a escotilha se fecha atrás deles, a luz do quarto se apaga e um ventilador com lâminas de metal afiadas começa a descer do teto, mostrando que a sala também possui armadilhas. No meio dessa situação desesperadora, eles tentam freneticamente destravar as outras escotilhas, mas nenhuma delas se abre. À medida que as lâminas se aproximam lentamente de suas cabeças, sua única opção é passar pela porta inferior. No entanto, Yuichi fica paralisado em cima da porta, devido ao pavor que sente naquele momento. Então Hiroshi o empurra para o lado, permitindo que o grupo escape momentos antes das lâminas alcançá-los. Embora consigam sair com segurança, Hiroshi fica muito puto com Yuichi pela sua imprudência. Enquanto descansam por um tempo, o jovem Shiharu, que parece ter memorizado os números entre os quartos, usa um botão de camisa para anotá-los no chão. Ele então realiza alguns cálculos matemáticos difíceis e eventualmente descobre que todos os quartos que possuem armadilhas são indicados por ter números primos. Para testar sua teoria, Yuji escolhe uma escotilha com todos os números pares e pula para outro quarto, arriscando a sua própria vida. Aparentemente, a teoria prova estar correta, pois o quarto parece ser normal. Após o ocorrido, o grupo usa essa mesma teoria para passar por várias outras salas. No entanto, em um certo ponto eles se deparam com um quarto onde todas as salas ao redor estão com armadilhas. Eles olham os números na esperança de encontrar alguma pista, mas nada conseguem. A Osako então sugere que eles voltem para o mesmo quarto de onde entraram, mas para o seu desespero, a porta para aquele quarto está trancada. Agora que todos estão presos em uma única sala, Kazumasa culpa Shiharu, dizendo que sua teoria é inútil. No meio da discussão, Hiroshi descobre que uma das armadilhas da sala reage ao som. Como resultado, ele pede ao grupo que passe por ela sem fazer nenhum barulho. Eles então formam uma fila e caminham em direção a ela, mas Shinji acidentalmente deixa sua bota cair no chão, o que resulta em um barulho. Consequentemente, a armadilha é ativada e barras de laser aparecem na sala, quase que queimando Kazumasa, que ainda está dentro da sala com as armadilhas. Felizmente, os membros do grupo o puxam a tempo e, por sorte, ele só fica com uma pequena lesão na perna. Embora tenha sido salvo, ele repreende Shinji e também faz um discurso de ódio sobre os jovens. Pouco depois, Shiharu muda o foco do grupo para uma estrutura cúbica desenhada na parede. A imagem indica que todas as salas estão localizadas dentro de um grande cubo e que eles devem encontrar uma maneira de chegar a uma sala que seja a saída. Mas antes que possam discutir seu próximo passo, a parede da sala começa a liberar um tipo de gás, fazendo com que todos fujam às pressas. Isso confunde o grupo e eles se perguntam por que a sala estava armadilhada, já que a escotilha não tinha nenhum número primo.
Mesmo sem pistas, eles não têm outra escolha a não ser continuar se movimentando em busca de uma saída. O grupo então prossegue para a próxima sala e lá eles se deparam com uma situação que os deixam chocados. Eles acabaram na mesma sala onde tudo começou, aquela do início do filme com o corpo do primeiro homem, sugerindo que eles estavam se movendo em círculos. No entanto, Shinji não concorda com essa ideia e especula que as salas dentro do cubo estão se movendo. Hiroshi propõe que eles continuem andando porque ele não tem muito tempo restante. Enquanto andam pelas salas, Yuichi questiona Hiroshi se alguém está esperando por ele fora do labirinto, e ele diz que sim, que é a sua esposa. Ele jura que vai voltar para ela, não importa quão difícil a situação fique. Em um determinado momento acontece um tremor repentino, o que faz Shiharu cair em uma sala com armadilhas. Vendo isso, Yuichi corre para salvar o menino da armadilha que tem feixes de laser que miram em um alvo e atiram através dele. Os dois conseguem desviar de vários feixes, mas não conseguem encontrar uma saída. Como resultado, Hiroshi pula para tentar salvá-los e os ajuda a voltar para a sala segura. Mas, infelizmente, ele não consegue se salvar e um feixe de laser entra em seu corpo, resultando em sua trágica morte. Mais tarde, enquanto o grupo lamenta sua perda, Yuichi faz alguns cálculos. Ele logo descobre que os números na escotilha indicam coordenadas cartesianas, que eles podem usar para se dirigir à borda do cubo. De acordo com sua teoria, se passarem por mais 4 salas no eixo Y, eles chegarão à borda do cubo, onde provavelmente tem uma saída. Então o grupo começa a seguir a teoria de Yuichi. Pouco depois, eles param em uma sala para descansar, durante a qual Kazumasa compartilha sua crença de que tudo isso pode ser um castigo pelos pecados que ele cometeu. Ele admite que traiu muitas pessoas e que merece punição por isso. Sua conversa é interrompida quando barras de metal disparam do chão, dividindo a sala ao meio. Essas barras também separam Kazumasa e Shinji de Yuichi e também Shiharu de Osako. Percebendo que não podem mais ficar juntos, Kazumasa e Shinji decidem encontrar a saída por conta própria e se despedem do resto dos membros do grupo. Logo após, Yuichi, Shiharu e Osako continuam sua jornada para chegar à borda do cubo. Ao longo do caminho, eles se deparam com uma sala com uma grande tela que mostra uma memória dolorosa do passado de Yuichi. No vídeo vemos o irmão mais novo de Yuichi, Hiroto, em pé na beira de um prédio. Ele está pensando em acabar com sua própria vida, pois não consegue mais suportar os brutais ataques de seu pai. Além disso, Yuichi o incentiva a tolerar isso ao invés de apoiá-lo. Deprimido por tudo isso, Hiroto acaba tirando sua própria vida. Essa trágica memória deixa Yuichi devastado e ele é dominado pelo sentimento de culpa por não ter conseguido salvar o seu irmão mais novo. Após um colapso emocional, ele jura corrigir seus erros resgatando Shiharu e Osako dessa armadilha. Por outro lado, Kazumasa continua a criticar Shinji, expressando desprezo pelas gerações mais jovens, o que o ofende profundamente. Como resultado, enquanto Kazumasa está distraído olhando para baixo de uma escotilha, Shinji bate a cabeça dele com a porta da escotilha, o matando na hora. De volta ao trio, Shiharu chama Yuichi de covarde por não ter salvo seu irmão. O menino relaciona suas próprias experiências com as de Hiroto, o que o faz sentir deprimido também. Por causa disso, ele abre uma escotilha no chão e segue para pular na sala armadilhada. Mas desta vez, Yuichi os segura no último segundo e salva sua vida, ao contrário do que fez com seu irmão. Neste processo, vemos várias contusões no corpo do menino, indicando que ele também foi abusado assim como Hiroto. A Osako diz que eles chegaram à borda do cubo. Ao olhar através de uma escotilha, eles aprendem que o labirinto das salas está encerrado em uma casca oca, que tem uma abertura em sua base, que provavelmente é a saída. Além disso, eles também veem uma sala em forma de cubo, agindo como um elevador, que acreditam que os levará à base. Yuichi rapidamente calcula as coordenadas para a sala do cubo em movimento, onde o trio então segue em direção. No caminho, eles encontram Shinji coberto de sangue. Apesar de inicialmente felizes com a reunião, o grupo logo duvida dele quando ele diz que Kazumasa morreu em uma armadilha. No entanto, eles não confrontam e continuam sua jornada para a sala que tem a saída. Pouco tempo depois, Shinji força todos eles a entrarem em uma sala armadilhada, onde ele finalmente admite que matou Kazumasa. Sentindo uma ameaça no ar, os três tentam escapar da sala, mas Shinji ataca Yuichi com uma intenção de matá-lo. Yuichi pergunta o motivo de ele estar fazendo isso e Shinji confessa suas mágoas passadas a ele. Acontece que ele costumava trabalhar em uma loja de conveniência local, onde frequentemente era repreendido pelo dono da loja
que era um idoso, e pelos clientes também. Isso aumentou seu ódio pelas pessoas, que se intensificou ainda mais quando Kazumasa o criticou, eventualmente o deixando desequilibrado. Agora ele não quer viver e nem quer deixar os outros viverem. Como resultado, ele tenta sufocar Yuichi até a morte. Nesse momento, Yuichi se lembra de seu irmão mais novo que o motiva a lutar. Ele então reúne todas as suas forças para afastar Shinji, que logo é morto pela armadilha da sala. Antes que a armadilha possa chegar ao resto dos membros do grupo, Yuichi consegue enviar Osaka e Shiharu para fora da sala, infelizmente se sacrificando por isso. Depois disso, Shiharu e Osaka chegam à sala do elevador que os leva à base. Shiharu sai, enquanto Osaka insiste que ficará para procurar mais sobreviventes. O jovem menino então anda por um longo corredor com uma luz brilhante à frente. Enquanto isso, Yuichi cai em uma outra sala. Ele possui várias lesões, mas ainda está vivo. Apesar da dor intensa, ele não perde a esperança de sair deste labirinto. Então temos um plot surpreendente, onde Osaka se revela ser um ciborgue altamente avançado que tem monitorado os sobreviventes do cubo como sujeitos de teste. O filme termina com Osaka indo para outro grupo de sobreviventes e dizendo a mesma linha programada que ela disse quando conheceu o grupo anterior. Quem é você? E assim chegamos a mais um final de recap. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que eu subir um vídeo novo, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu sou o Luiz e esse foi o Zerando Filmes. Te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!